Amém. Vá se assentando. E assim que você se assentar, faz sobre você aquele sinal com o qual Deus te marcou. Se assenta em oração e sentadinho, sentadinha, reza pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Almoçaram bem? Você sabe que Deus sempre dá uma pessoa para a gente cuidar, né? E que você é o guardião do seu irmão, sabe disso? Então olha para quem está sentado do seu lado e diz: eu vou cuidar de você nessa tarde. E olhando nos olhos dele, diga assim: eu acho bom você não dormir, porque se você dormir eu vou te fazer uma surpresa. Fique esperto, fica ligado. Se ele dormir, tu dá uma cutucadinha assim, uma sacudida. Por quê? Nós fomos almoçar um pouquinho mais tarde, então a gente almoça com um pouco mais de fome. Às vezes a gente come um pouquinho a mais. Um dia lindo nos foi dado, então tem um sol vibrante sobre o teto do nosso rincão. E fica quente aqui perto de nós, então para a gente dormir é muito fácil. E Jesus, quando ele falava da palavra de Deus, presta atenção, não se agite, justamente para você não perder coisas importantes. Quem tiver de chegar no seu lugar, vai rapidinho, já chega para não atrapalhar ninguém, tá certo? Já chega, já senta e quietinho em silêncio. Jesus, quando falava da palavra de Deus, ele dizia que tinha umas sementes que caíam à beira do caminho e que os passarinhos comiam essas sementes. Você lembra dessa passagem? E os apóstolos perguntaram para ele: Senhor, explica para a gente essa parábola da semente. E Jesus fala assim: a semente à beira do caminho são as pessoas que ouvem sem prestar atenção. E o demônio vem, os passarinhos, ali Jesus dizia, era o demônio. Ele que disse, foi ou não? Os passarinhos nesta parábola são os demônios que vêm e pegam a palavra que está na superfície do coração da pessoa, para que ela não acredite, e não acreditando não viva, e não vivendo ela não tenha frutos de salvação na vida dela. Então por isso, nesse momento da tarde, além de ser uma coisa natural, é uma tentação a gente dormir. Por isso é importante a gente cuidar de quem está do lado. Então você não se achateia se a pessoa chamar você, para você não perder, tá certo? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 18. Se a sua Bíblia é a tradução da CNBB, é o Salmo 18. Se a sua Bíblia é Ave Maria, Salmo 17. CNBB 18, Ave Maria 17. E os versículos são do 17 ao 20. Isso em qualquer uma das duas Bíblias. Na Bíblia, a tradução da CNBB, Salmo 18, do 17 ao 20. Na Bíblia, a tradução da Ave Maria, Salmo 17, do 17 ao 20. Todos encontraram? Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: lá do alto, Deus estendeu a sua mão e me tomou, tirou-me das águas profundas,
Livrou-me de inimigos muito fortes e dos que me odiavam, porque eles eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu apoio. Conduziu-me a um lugar seguro, porque me ama. O Senhor foi o meu apoio. Conduziu-me a um lugar seguro, porque me ama. Deus conduziu-me a um lugar seguro, por quê? Porque me ama. Com a mão sobre o seu coração, diga: a minha segurança é o Senhor. Porque o Senhor me ama. E diga para o seu irmão: a tua segurança é o Senhor. Porque Ele te ama. Preste atenção nesta palavra, veja que ela diz: lá do alto Deus estendeu a sua mão e me salvou. Por que lá do alto? Não só porque Deus é o Deus Altíssimo, mas porque Deus é o único que nos tira do fundo do poço. Vai haver situações da sua vida, ou talvez você já tenha enfrentado situações na sua vida, que as pessoas não quiseram ficar do seu lado. Quem já passou por alguma situação difícil, que todo mundo virou as costas e você ficou sozinho? Levanta a mão. Quando você está numa situação de destaque, você tem amigo em todo canto. Quando você está bem na fita, quando você é bem falado, quando você é bem sucedido, quando todo mundo te aplaude, por onde você passa, tem gente querendo ficar do seu lado. Nesta hora, é impossível você descobrir os amigos que você tem, porque eles estão misturados com os bajuladores, estão misturados com os aproveitadores. Quando é que você descobre seus amigos? Na hora da desgraça. Você quer saber quem é seu amigo? Se você ficou doente, caiu de cama, é facinho. É quem foi lá te visitar pelo menos mais de uma vez, porque tem gente que vai só para bater o ponto, dizer que foi. Mas se a pessoa foi e ela voltou, no mínimo ela gosta de você. Agora, se além de ir, ela ficou para te ajudar em alguma coisa, essa pessoa é sua amiga, nunca despreze essa pessoa. Ai, Márcio, ela foi, cuidou de mim, me ajudou, mas eu nem gosto muito dela. Aprenda a gostar. Passe a gostar dela. Porque você já sabe que essa pessoa é uma que um dia que você precisar, você pode contar com ela. Ela foi sua amiga de verdade. Na hora que você quer saber quem é seu amigo, fique endividado. Quando você estiver endividado, você vai descobrir quem é seu amigo. Porque um punhado de gente, a hora que perceber que você está sem dinheiro e precisando de ajuda, vai desaparecer da sua vida. Se você quiser testar uma amizade, e não teste amizades verdadeiras, porque o amigo testado se sente traído. Se você precisar, você peça. Mas você quer testar um amigo de verdade? Se é de verdade, peça dinheiro emprestado. Porque se a pessoa não tem amor por você, ela vai te abandonar, vai te evitar. E tem situações na nossa vida em que a gente fica mal falado, ou porque a gente fez alguma besteira que todo mundo descobriu, ou porque alguém inventou uma mentira a nosso respeito que todo mundo acreditou. E quando alguém levanta uma mentira a seu respeito, você não tem o que fazer, porque se você fosse se defender, aí é que você parece culpado mesmo. Porque até um inocente, quando se defende, fica com cara de culpado. E aí naquela hora você só tem que esperar Deus te justificar. Aí junta isso, ainda às vezes fica doente, ainda fica endividado, porque aquela má fama se espalhou, atrapalhou os seus negócios, gerou sua demissão. Nessa hora você vai descobrir que um dos piores males é a solidão. Porque você fica sozinho. Nesta hora
em que todos te viram as costas, olha o que diz a palavra de Deus: do alto estendeu a sua mão e me pegou lá nas profundezas, no fundo do poço o Senhor me buscou, livrou-me de inimigos muito fortes, livrou-me daqueles que me odiavam, porque eles eram mais fortes do que eu. Você pode ter certeza que o tentador, o inimigo de Deus, sempre vai fazer atravessar no seu caminho alguma pessoa que tem mais influência que você e que poderia te destruir. Mas nunca se esqueça, você tem Deus. Diga comigo, eu tenho Deus. Diga para o seu irmão, você tem Deus, e não pode se esquecer disso. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos viver a nossa vida com medo, gente, quando nós temos Deus em nosso favor. Diz aqui a palavra: livrou-me de inimigos muito fortes, dos que me odiavam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha desgraça. O demônio é uma das coisas mais cruéis que existe nesse mundo, porque ele é covarde. Ele não ataca você quando você está forte. Ele não quer medir forças com você e dizer que ele é mais forte que você e ganhar. Ele quer te destruir. Então ele ataca você em todos os momentos, mas especialmente quando você está fraco, quando você está desanimado, quando você está vacilando na sua fé. Aí é que ele junta com você mesmo. Por isso que nós não podemos nunca colocar na berlinda a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mal acampa para nos destruir. Diz aqui: assaltaram-me no dia da minha desgraça. Mas olha que palavra linda, gente. Quando eu tinha tudo para cair e ser destruído, o Senhor foi o meu apoio, conduziu-me para um lugar seguro e pôs-me a salvo, porque me ama. Diga comigo, Deus me ama. Eu sou uma pessoa amada por Deus. Eu sou querido por Deus. Às vezes eu fico pensando que eu sou meio louco. Eu estava indo para o Sorrindo para a Vida esses dias e estava pensando comigo mesmo: eu sou amado demais. Eu não estava pensando nas pessoas não, porque amor de gente muda muito fácil. Quem hoje gosta de você, amanhã não gosta mais. Eu sei que a amizade que existe aqui entre nós é verdadeira, mas ela é do tamanho da fragilidade de cada um de nós, das nossas fraquezas, das nossas simpatias, das nossas antipatias. Às vezes uma pessoa que gosta muito de mim, aí um dia eu não consigo dar para ela a atenção que ela queria, aí ela fica de mal de mim. Gostava, agora passa a detestar. Às vezes a pessoa vê a gente tantas vezes lá no Sorrindo para a Vida, diz: eu nunca vou esquecer o bem que essa pessoa fez para mim na minha vida. Aí passa um tempinho, você desaparece da televisão. Um dia você topa com a pessoa e fala: nossa, já nem lembrava mais de você. O amor nesse mundo é assim. Gente que você um dia se apaixonou, ou que um dia apaixonou por você, chega uma hora que você descobre que a pessoa já nem pensava em você. Quantos namorados você já teve? Esse é um bom jeito de fazer as pessoas calarem a boca. E olha, vocês acabaram de me ensinar. Quando chegar num lugar que estiver muito tumultuado, eu vou começar com essa pergunta: quantos namorados você já teve? É um silêncio. Quantas namoradas você já teve? E quando vocês namoravam, você lembra? Jurava amor eterno. Eu nunca vou te esquecer. Você é o grande amor da minha vida. Hoje, quando alguém fala da pessoa perto de você, às vezes você... não é? Então eu digo a você, eu tenho pessoas muito queridas na minha vida. Tenho amigos preciosos que eu acredito que, porque a nossa amizade foi forjada em Deus, que elas vão me acompanhar para o resto da minha vida. Acredito. Mas só Deus para me garantir se for. Então, de que amor que eu falava? Do amor que Deus tem por mim. Esse não muda.
Não tem nada que eu possa fazer para diminuir 1 centímetro, 1 grau, um pezinho no amor que Deus tem por mim. Você é uma pessoa muito amada por Deus. Obrigado, senhoras. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito querida por Deus. O Senhor colocou você a salvo, diz esta palavra. Qual a razão? Porque Ele me ama, porque Ele te ama. E esta palavra, ela guarda em si o segredo de toda cura interior, o segredo da cura mais importante para a nossa vida. Qual é a cura mais importante que nós precisamos experimentar? É a cura das feridas emocionais, que só é curada pelo amor. Essa declaração do amor de Deus por mim e por você, ela é a fonte da nossa cura. Por isso o primeiro passo da cura interior é nós encontrarmos as razões, as causas das nossas pequenas enfermidades emocionais. Todos nós temos doenças emocionais. Todos. Quer fazer um teste? Vamos fazer o seguinte. Mais uma vez eu pergunto, está sentado do lado de alguém? Olha bem no fundo dos olhos desta pessoa. Para te ajudar, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a cor dos olhos dela? Se ela tiver de óculos escuros, você fala para ela levantar um pouquinho, para você ver. Olha os olhos, a sobrancelha, olha o nariz. Faz o seguinte, olha o nariz e a orelha dessa pessoa, depois olha a orelha, o nariz e a orelha, olha bem, olhou? Olha de novo nos olhos dela. Fica olhando para ela que eu vou te fazer uma pergunta. Você já tinha prestado atenção na cara de desequilibrada que essa pessoa tem? Tem ou não tem uma carinha de... Tem. Tô vendo daqui. Todos nós temos desequilíbrios. Todos, sem exceção. Pessoa que fala assim, não, eu não tenho não. Você esconde bem, mas você tem. Porque é impossível a gente ter nascido e crescido numa família falha, numa família humana, numa família que erra, e não trazermos em nós as marcas dos desequilíbrios emocionais, que se refletem também na nossa vida íntima e até mesmo sexual. Toda pessoa que viveu na vida experiências de desamor, ela traz desequilíbrios. Por isso que muitas vezes você fica destemperado, destemperada, nervoso demais, nervosa demais. Por isso às vezes você diz, eu não aceito certas atitudes, eu não admito que falem comigo dessa forma, eu não aceito esse tom de voz. Por quê? Porque mexe em coisas na sua vida que tocam em feridas que você tem. Às vezes, coisas que foram inclusive ensinadas para você a não levar certos desaforos para casa. Gente, o desaforo é de quem fala, não é de quem ouve. O desaforo é de quem fala e de quem acredita e pega para si. Se eu chegar lá na sua casa com um pacote fechado, bater na sua porta, for te entregar e você não pegar o pacote, você diz, eu não vou pegar. O pacote é de quem? De quem? De quem? É meu, você não pegou. Mas e se você pegar, o pacote é de quem? Com xingamento, com desaforo é a mesma coisa. A pessoa chega e diz um monte de desaforo para você. Se você pegar, agora é seu. Problema seu que deu ouvidos. Agora, se você não der nem trela, com quem que fica o desaforo? Com ela.
Por isso que quando você não dá assunto para o desaforo da pessoa, ela quer bater em você, porque ela foi te levar o desaforo e ficou com ela, saiu mais desaforada ainda, não é? Aí às vezes lá na casa da gente, pai, mãe diz assim, nunca leve esse tipo de desaforo. Pra quê, gente? Deixa pra lá. Por que a gente se irrita tanto com algumas coisas? Porque nós não temos todas as questões resolvidas dentro de nós. Nós temos sérios problemas na nossa vida emocional. Então eu repito a você, a cura mais importante é a cura dos ferimentos emocionais. Por isso, o primeiro passo para a gente ser curado no nosso coração é a gente encontrar as razões, as causas das nossas pequenas enfermidades emocionais. Você quer descobrir quais as suas? Só você perguntar para a sua família. Quem é casada aqui? Levanta a mão. Pergunta para o seu marido, ele te conta. Maridos, levantem a mão. Você nem precisa perguntar, sua mulher fala sem você perguntar. A gente que convive um com o outro, a gente vai percebendo o que uma história ferida foi criando de estrago na vida da pessoa. Na minha vida, na vida da minha mulher, a gente vai notando, e a gente tem que se perguntar, como foi que esse mal entrou na minha vida? Tendo sempre em mente que cura não significa simplesmente a gente pôr a mão e rezar, porque tem gente que pensa, adotou esse jargão, sabe? Adotou esse estereótipo de que rezar pela cura é a pessoa sentar aqui ou ajoelhar ou ficar em pé na minha frente, eu pôr a mão na cabeça dela, aí eu rezo e a cura acontece. E é engraçado, tem lugar que a gente vai, a pessoa já chega na frente da gente e diz assim, reza em mim. Ah, mano, não sou benzedor. Tem outros que falam assim, pede a Deus uma revelação a meu respeito, não sou adivinho. Não é assim que as coisas de Deus se fazem, não. No momento em que nós nos unimos em oração, a gente abre o coração para Deus, que nos ama e quer sempre nos curar. Se Ele quer, Ele pode nos dar uma palavra de revelação. Se Ele quer, Ele pode nos dar uma palavra de sabedoria. Se Ele quer, Ele pode nos dar a graça de uma cura física, de uma cura interior. Mas é sempre nas mãos de Deus que está aquilo que nós vamos buscar. Então, não resuma, não reduza a oração de cura, ou a experiência de cura emocional, a colocar a mão sobre a pessoa e rezar. É preciso o que então, Márcio? É preciso fazer o que Jesus fez. Dessa forma, depois de nós descobrirmos a causa dos ferimentos emocionais, porque Jesus procurava isso na vida das pessoas, Ele descobria isso ao orar por elas. Jesus tinha palavra de ciência, Jesus tinha palavra, teve. Você quer ver uma cura interior que Jesus fez? Com a samaritana no poço de Jacó. Os discípulos foram na cidade comprar comida e falaram para ele, mestre, o senhor já pregou hoje, o senhor está cansado, o senhor fica aqui, nós vamos lá. Senta aqui na beira do poço que aparece alguém aí, o senhor vai ter uma aguinha para beber e a gente vai lá na cidade comprar comida. Jesus ficou. E veio uma mulher, uma samaritana, para pegar água. Jesus, que nunca perdia uma oportunidade de evangelizar, quebrou todos os esquemas conhecidos, porque naquela época um homem não falava com uma mulher desconhecida, não podia. Segundo, um judeu não podia falar com um samaritano, muito menos com uma samaritana. E na hora que a mulher vai pegar a água, Jesus vira para ela e diz assim, me dá um pouquinho aí para eu beber. E ela ainda maltrata ele. E diz assim, ué, você que é judeu, falando comigo que sou uma samaritana? Judeus não falam com samaritano. Por que você está falando comigo? Olha como Jesus é inteligente. Com boa resposta ou com má resposta, quando você responde, você começa uma conversa com a pessoa. Sem perceber, ela começou uma conversa com Jesus. Jesus provocou ela para ela conversar com ele.
Por isso você tem que ser inteligente até quando você não quiser conversar com a pessoa. Quando chegar no trânsito, que alguém te buzinar, fechar você, pôr a cabeça para fora e te xingar, nunca abra a janela e xingue de volta, senão vai começar um relacionamento entre vocês. Quando você começou um relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, vocês não foram parar diante de um juiz para poder sacramentar o casamento de vocês? No trânsito também é assim, vocês vão parar diante do juiz quando começa um relacionamento. Então, se você não quer conversa, não alimente. Ela respondeu e diz para Jesus aquilo. Aí Jesus diz outra coisa boa para ela: se você soubesse quem é que fala contigo, você pediria e ele lhe daria uma água viva, que quem bebe nunca mais vai ter sede. Aí ela de novo: você está achando que você é o quê? Maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e depois tem outra? Como é que você vai me dar de beber, se nem um vasilhame você tem? Você acabou de me pedir água, e agora você está me oferecendo? E Jesus fala para ela um pouquinho dessa água da vida. E quando essa mulher percebe que aquele homem é diferente, e que ele está prometendo para ela algo que ele acredita realmente que tem, ela começa a notar: é capaz desse homem ter o que ele está me falando. E ela se arrisca e diz: então, Senhor, já que é assim, dá-me desta água para que eu não tenha que voltar a esse poço. E aí Jesus entra com a palavra de ciência para curar o coração daquela mulher, porque ela não poderia experimentar profundamente a salvação sem antes ser curada. E onde que Jesus vai mexer? Na parte da vida daquela mulher que mais dói. Porque dói para uma mulher quando ela não pode ser mãe. Porque dói para uma mulher quando ela não tem o marido dela. Dói para uma mulher quando ela não tem a casa dela. E Jesus põe o dedo sem dó nesta ferida. Jesus vira para ela e diz assim: vai chamar quem? Vai chamar o teu marido. E com muita tristeza, se você pegar essa palavra e ler, você vai ver que tem tristeza nas palavras dela. Ela vira para Jesus e diz: eu não tenho marido. E Jesus vira para ela e diz assim: você disse muito bem, porque você já teve 6 e nenhum deles era seu, era das outras. Você estava envolvido com o homem de outra, e agora o que você disse que é seu não é, porque também pertence a outra mulher. Ela dá um pulo desse tamanho e diz: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. E saiu correndo para dizer na cidade que ela encontrou um homem que não tinha como saber os segredos da vida dela e que contou tudo que ela vinha vivendo. O povo foi lá para ver. Conversaram com Jesus, pediram para ele, depois de conversarem com ele, ficaram tão mexidos que pediram para ele ficar alguns dias com eles na Samaria. E depois, na despedida, disseram: quando a gente veio, veio por causa do que essa mulher falou, mas agora nós acreditamos porque vimos com os nossos próprios olhos. Tu és o Filho de Deus. Tu és o ungido de Deus. Gente, quando nós somos curados pelo Espírito Santo, os nossos olhos se abrem para ver que Jesus nunca nos deixou. Ele sempre esteve junto de nós, e nós é que não nos valíamos da salvação que Ele tem para nós. Então a cura interior, ela passa por fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. O que é? É preciso ir na raiz do meu problema, na raiz do seu problema. Nós precisamos, depois de descobrir o que causou essa dor, essa tristeza, essa mágoa no coração, nós precisamos remover os bloqueios para a cura. Como é que a gente remove esses bloqueios para a cura? Isso é muito importante. Veja, é preciso a gente descobrir a raiz, porque quando a gente descobre, um processo de cura começa na vida da gente. Rezando, eu fui descobrindo que eu fui uma pessoa muito fechada ao amor. Porque na minha família a gente se judiava muito. A gente não sabia se amar. Então a gente se amava se maltratando. Meu pai debochava muito da gente, punha apelido, botava a gente em situação desconfortável, delicada. O papai fazia a gente passar vergonha demais, gente. Era demais.
Aí minha mãe parece que aprendeu com ele, fazia igual. Lá em casa até o cachorro sofria. O cachorro estava treinado para se defender da gente. Cachorro, a gente ganhou um cachorrinho, aí não tinha nada para fazer. O que a gente fazia? Eu e as minhas irmãs dava teco na bolinha do cachorro. Dava um tequinho lá no saco dele e falava assim, plau! Chegou uma altura que se alguém chegasse lá em casa e falasse assim, vou dar um teco no pléu, era bom ele ser rápido, porque o cachorro avançava com toda a fúria. Ou às vezes a gente falava assim, vou dar um teco no pléu, ele sentava, agora eu quero ver dar. Até o cachorro sofria. Lá em casa, eu e as minhas irmãs, a gente não se tratava pelo nome, a gente se tratava por apelidos. Sempre um pior do que o outro. E se você perguntar, mas vocês se amavam? Não só nos amávamos, continuamos nos amando. Agora o relacionamento mudou. A gente foi crescendo, foi amadurecendo. A gente foi vendo que aquele jeito que nós tínhamos de amar era um jeito triste, doentio. Mas quanto estrago nós fizemos uns lá em casa na vida dos outros. Chegou a um ponto que para a gente se defender emocionalmente, nós tomamos a decisão de não contar com o amor das pessoas. Então eu passei a viver de um jeito que se você me amasse bem, se não me amasse, amém. É uma vida difícil. E aí depois você vive uma transformação, você abre o seu coração para Deus, para o amor de Deus, mas a dificuldade de aceitar o amor das pessoas continua. Você continua uma pessoa desconfiada, você continua sem abrir a sua alma, você não partilha coisas profundas da sua vida. E eu fui percebendo isso em mim. Aí eu fui procurar a raiz, onde é que está? Lá em casa. Olha uma coisa boba, mas que tantas vezes me afetou. Eu não sabia por que quando uma pessoa marcava comigo e atrasava, me enfurecia tanto. E eu ficava tão irritado, que às vezes estragava o momento. Eu ficava lá esperando a pessoa, mas quando ela chegava eu não queria falar com ela. Se a gente ia passear, não queria mais passear. E aquilo me estragava, e eu ficava chateado comigo mesmo. Eu falei, como é que eu posso deixar uma pessoa, ou um atraso fazer isso comigo? Aí eu fui rezando um dia e perguntei, Senhor, por que isso? Aí o Espírito Santo vai recordar a gente. Aí eu fui lembrar quando eu estava lá no prezinho escolar, que a mamãe às vezes esquecia de me buscar na escola. Eu tinha 6 para 7 aninhos de idade. A escola era longe, eu via os meus amigos todos indo embora, só eu ficando para trás. E quando chegava uma certa altura, para onde ia a criança que o pai não foi buscar? Vamos ver se adivinha. Para a secretaria. Quem além dos esquecidos ia para a secretaria? Os malfeitores, os alunos que se comportavam mal. Só que a janela da secretaria era baixa e não tinha um cartaz escrito no peito, esquecido e aprontador. Então quando as crianças passavam, as pessoas passavam e me viam lá dentro, eu me sentia profundamente humilhado. E quando a mamãe chegava não podia falar nada, porque senão ainda apanhava pela rua até chegar em casa. Eu nunca tive a ideia de que isso tinha causado em mim aquele dano. Quando eu descobri, foi uma libertação. Agora quando a pessoa atrasa, não gosto, mas também não me irrita. Eu espero que é digno. Se ela avisou, está avisado, eu espero, não tem problema. A pessoa não precisa chegar sempre na hora. Às vezes acontece um imprevisto, alguma visita que chega em casa, um trânsito que a pessoa pega, não tem problema não. Mesmo quando a pessoa não avisa, não me irrito mais não. Eu espero um pouco, não deu a hora, o que a gente faz? Vai embora, vou tocar a vida. Agora os outros é que às vezes se surpreendem. Quando chega lá eu já não estou mais. Mas já não estrago o meu dia, já não estrago o meu humor. Mas essa libertação se deu no momento de oração. Olha como é importante a gente buscar essas raízes. Você viu o testemunho que eu te contei na última parte da manhã? Da mãe que disse para a filha que nem 500 anos seriam suficientes para ela voltar a amar a filha. No momento em que essa moça recebeu a cura emocional, Deus deu a ela a graça de 2 curas físicas.
foi curada de uma gastrite e foi curada de uma asma. Repita comigo: a cura das feridas emocionais é extremamente importante. Diga para o seu irmão aí: você precisa buscar a sua cura interior. Eu preciso buscar a minha cura interior. Ótimo, então agora que você entendeu isso, nós precisamos remover os bloqueios para essa cura. Como é que a gente faz isso? É preciso, primeiro ponto, eu me reconciliar com o meu próximo. O que é você se reconciliar? É você perdoar e você pedir perdão. Mas Márcio, como é que eu vou perdoar a injustiça que a pessoa fez comigo? Se fosse justiça, você não precisava perdoar. Você nunca vai precisar perdoar o bombom que a pessoa entregou para você. Eu quero perdoar esta pessoa pelo abraço carinhoso que ela me deu quando eu cheguei aqui para fazer o retiro de oração. Olha que coisa ridícula. O que a gente precisa perdoar? O que? Injustiças, ofensas, desprezo, mágoas, oportunidades que foram tiradas de nós pelas pessoas, mentiras, fofocas, calúnias. Se você quiser que Deus cure o seu coração, você precisa tirar o espinho que está nesse coração. E como é que você tira esse espinho? Perdoando e pedindo perdão. O médico nunca vai poder tratar o seu coração, vamos dizer que isso fosse possível, curar o seu coração se você tivesse com um espeto enfiado nele, se ele não pudesse tirar esse espeto, nunca ia sarar. Você que quando criança, ou agora mesmo, mas depois de velho, pisou num espinho, no seu pé não sara se você não tirar o espinho. Minha mãe pisou no marimbondo, só que pisou no lugar errado. Pisou no peito dele e ele conseguiu ainda virar o traseiro e deu-lhe uma ferroada. Normalmente marimbondo não deixa ferrão, mas eu não sei o que foi que aconteceu, ficou um pontinho preto lá. A gente teve que tirar. Meu filho foi conosco numa das missões para Paraíba, ali João Pessoa, e nós fizemos lá um belo passeio. Uma pessoa nos levou para poder fazer o passeio de barco que vai, entra ali pelo rio. E nessa uma mutuca picou ele. Eu achei que não fosse nada, que fosse uma picadinha igual de qualquer mosquito. Tinha ficado ferrão, gente. Aquilo foi crescendo que ficou do tamanho de um limão. Levei o meu filho no hospital. Aí aproveitei que já estava indo lá com ele, minha esposa também foi. Marquei consulta para mim e me chamaram para a consulta na hora em que o médico foi atender o meu filho. Então eu fiquei no andar de baixo, meu filho ficou no andar de cima. Eu vi exatamente a hora em que o médico tirou o ferrão, porque o hospital inteiro escutava o grito dele. Falei: tá tirando. Se não tirar, não sara. Se você não tirar essa mágoa do seu coração, você vai viver infeliz para o resto da sua vida. Não se trata de justiça ou de não justiça. Não se trata de que a pessoa fez o que é justo ou injusto com você. Independente do que ela fez, você precisa perdoar. Quanto pior o que a pessoa fez com você, mais você precisa perdoar. Senão você vai ficar amarrado a essa lembrança, a essa pessoa para o resto da sua vida. Olha, a mágoa ela é uma coisa tão triste que ela amarra você à pessoa mais desgostosa da sua vida. Você já parou para avaliar que a pessoa que você não perdoou, ela mora dentro do seu coração? Mais até do que algumas pessoas que você ama, porque tem amigo do qual você não lembra todo dia, mas desse um que te machucou, você lembra toda hora. Você às vezes não leva um amigo para a sua cama, mas você leva um inimigo para a sua cama. Na hora que você deita para dormir, em quem que você lembra? Dele, dela.
Você acorda de manhã cedo, de quem que você lembra? Dele, dela. Aí põe lá a comida na sua frente, não vou comer hoje não. O que você não vai comer? Não, estou bem hoje não. Umas lembranças aí. Até o seu apetite, o seu inimigo continua te tirando. Aí a pessoa chama você para ir numa festa, você não tem liberdade de ir na festa. Você tem que perguntar, quem é que vai estar lá? Porque se a pessoa tiver, você não vai. Me diga, uma pessoa que não perdoa é livre? Gente, liberdade é você ir e vir aonde você quiser, quando você quiser. Eu não estou nem aí quem vai estar lá. A gente precisa aprender a enfrentar essas coisas da vida da gente. E olha, a gente tem que enfrentar a circunstância. Teve um rapaz que injustamente mesmo, ele fez muito mal contra mim. Fofoca, mentiras, exageros nas coisas, ciúme, inveja. Olha, o que ele fez foi muito destrutivo para a minha vida. Me trouxe muita tristeza. Um dia, eu fui chamado para estar no lugar onde esse rapaz havia vivido, e vivia ainda. E eu pensei comigo, eu indo lá, vou ter que encontrar esse dito cujo. Falei, mas se eu não for, essa situação dentro de mim vai piorar. Então eu preciso enfrentar esse desgosto, inclusive para a cura do meu coração. Fui. Chegando lá, encontrei o pai do bendito, que gosta de mim e assiste Sorrindo para a Vida. E o pai dele resolveu vir conversar comigo. Eu tinha duas opções: não falar a respeito do filho dele e ele perceber que tinha alguma coisa de errado, falar mal do filho dele para ele e ele ter certeza de que havia alguma coisa de errado, ou falar bem do filho dele para ele. Qual é a opção mais difícil? Adivinha que eu escolhi? A palavra saía queimando de dentro de mim. Eu até tremia. Falava assim, e eu não menti não. Porque mesmo quem te faz mal tem qualidades. E eu dizia para ele, eu quero dar os parabéns ao Senhor pelo seu filho. Porque o seu filho é uma pessoa dedicada, verdade. Seu filho é uma pessoa disponível. Seu filho é uma pessoa que quando põe a mão para fazer um trabalho, ele faz bem o trabalho que faz. E eu vejo muito do Senhor nele. O homem até chorava. O homem chorava por fora e eu chorava por dentro. Mas curou o meu coração. Tem que enfrentar o mal. E não com as armas do mal, mas com as armas do bem. E quando tiver a oportunidade, chegar para a pessoa e pedir perdão se for possível. Agora, tem pessoas para as quais você nunca vai conseguir pedir perdão. Porque não é que você não queira, ela não quer. Ela não aceita, ela foge de você. Se você procurar ela, ela vai te pisar, vai te maltratar, porque ela te detesta. Como é que você vai pedir perdão para uma pessoa dessa? Não tem como. Tem gente que odeia você. Tem gente, inclusive, que você fez o mal para a pessoa e que já morreu. Como é que você vai pedir perdão para a pessoa que já morreu? Mas no seu coração, você precisa fazer as pazes com esta pessoa diante de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai pegar o seu voto de paz e vai levar até ela onde ela estiver. E vai selar essa paz entre vocês. E às vezes, gente, nós vamos precisar dar perdão que a gente achou que nunca nós conseguiríamos dar. Eu quero até estender esse convite para você. Se você tiver uma oportunidade de fazer conosco lá em Cachoeira Paulista um acampamento de oração chamado Acampamento de Oração Fé e Milagres, vá. Porque tem graças que são especialmente derramadas sobre certas circunstâncias, sobre certas pessoas, sobre certos encontros, sobre certos lugares. Você chega lá em Fátima, tem uma graça especial em Fátima, Portugal. É a graça da conversão do coração. A gente sente a presença de Deus naquele lugar, gente, sem ninguém falar nada.
Você chega em Lourdes, na França, existe uma graça de cura física naquele lugar. Muitos milagres aconteceram ali, porque Deus deu uma promessa de cura física. E nós temos visto nesse acampamento Fé e Milagres, nós temos estado à frente desse acampamento, Roberto Tanus, Frei Josué e eu, nós temos visto muitos milagres acontecerem, como esse que eu vou contar para você agora. Em 2017, uma moça que subiu ao palco na manhã de domingo deste acampamento, testemunhou para o Brasil inteiro que ela recebeu de Deus o milagre da cura de uma cegueira total e irreversível. O que aconteceu? Em 2015, esta moça que foi acometida na face de uma doença degenerativa, essa doença já tinha aniquilado os olhos dela. Ela não enxergava mais. E os médicos disseram que isso era irreversível, era irrecuperável. Não poderia melhorar nada. Era cegueira absoluta até o último dia de vida. Essa moça foi fazer o acampamento conosco, porque como ela não nasceu cega, ela não sabia conviver com a cegueira. E ela queria de Deus a graça de ao menos aceitar aquela enfermidade. Mas quando chegou lá no acampamento, as pregações são conduzidas por Deus. A gente se prepara, eu tenho sempre as minhas anotaçõezinhas comigo, como eu tenho aqui agora. Mas eu vou te falar, já fui, já voltei, muita coisa que eu tenho aqui anotado não usei, porque Deus vai nos guiando. E lá naquele acampamento, numa das pregações que ela estava, a pregação que Deus queria que fosse feita era sobre o perdão. E eu comecei a dizer sobre a importância de perdoar, que quando você não perdoa, você não permite que o seu coração seja curado, que a porta pela qual entra o perdão de Deus é a mesma pela qual sai o nosso perdão para os nossos irmãos, que quando uma está fechada, a outra também está. Comecei a falar que a pessoa precisa perdoar, mesmo que o outro não mereça, para que ela possa ter uma vida. Ele não merece, mas ela merece. E ela disse: Márcio, parece que cada pergunta que eu fazia dentro de mim, você vinha com a resposta na pregação, até me irritava. E quando eu pensei que eu ia levantar para poder sair, vocês começaram a rezar. Ela disse: então eu me ajoelhei e resolvi pedir a Deus a graça de perdoar um homem que havia feito mal, não só a mim, mas a várias outras pessoas. E eu comecei dizendo a Jesus que eu precisava perdoá-lo, mas eu não queria. Eu não tinha forças. E quando eu disse para Jesus que eu precisava e que eu não tinha forças, a minha oração mudou. Eu pedi: Senhor, me dá forças para perdoar mesmo sem eu querer. E quando eu pedi me dá força para perdoar mesmo sem eu querer, a minha oração mudou de novo. Ela dizendo, eu comecei a dizer: Senhor, por tua causa, em teu nome, eu perdoo esta pessoa. E ela disse que quando ela falou que perdoou, mesmo o sentimento sendo de vontade de não perdoar, quando ela disse: eu perdoo esta pessoa, aí os sentimentos desabrocharam dentro dela. Ela disse: nessa hora eu comecei a chorar e a chorar, e foi uma grande libertação que eu recebi. Mas eu chorei de uma tal maneira que as pessoas foram se levantando e eu fui ficando com vergonha, porque eu estava com o rosto todo lavado. Mas teve uma hora que não teve mais jeito, eu precisei me levantar. E quando eu fui me firmando na cadeira para poder me levantar, e passei a mão nos olhos para enxugar as minhas lágrimas, ela disse: qual não foi a minha surpresa ao enxugar as lágrimas? Eu estava enxergando perfeitamente. No momento em que eu perdoei aquele homem, o Senhor me curou. Jesus me curou. Ela disse: eu trouxe aqui a minha mãe para atestar para você que o que eu estou falando é a verdade. Eu fui completamente curada de uma doença que me levou à cegueira radical. E eu perguntei para ela, o Fabão, que é o responsável do Davi, estava do meu lado lá naquela hora. Eu lancei para ela um desafio, eu falei: você não quer dar amanhã lá no palco
esse testemunho que você disse para mim aqui em particular? Ela respirou fundo e disse: eu vou. E é a segunda pregação do domingo do acampamento Fé e Milagres de 2017, porque ela voltou 2 anos depois para dar o testemunho. Você pode depois procurar lá no YouTube, no Canção Nova Play, e você vai assistir da boca dessa mesma moça, ela dizendo para todo o Brasil o que Deus fez com ela. Não tem como uma pessoa mentir, gente, num canal de televisão, transmitido para o mundo, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, porque alguém que a conhece entra em contato e desmente. Igualzinho aconteceu no acampamento de oração lá na Canção Nova, que uma pessoa ligou para desmentir. A gente convidou um pregador que não era da Canção Nova, e ele era desse cara que gostava de gritar, muito inflamado, e tinha uma senhora na frente, com uma bengalinha, e que não levantava de jeito nenhum. E ele começou a olhar para ela, ela começou a ficar emocionada, ela ficava emocionada, ele ficava também. Aí ele apontou para ela e disse assim: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, era ela mesmo. Aí ela com muita dificuldade levantou, e ele falou para ela assim: joga a bengala. E ela lá emocionada jogou a bengala e falou: agora anda. Aí ela andou para cá, andou para lá, e todo mundo aplaudia. A família dela ligou e disse: pelo amor de Deus, fala para esse homem que está pregando parar com isso, que a mamãe anda, só que com dificuldade. Coitado, deu na trave, mas com força. Então não adianta, porque se é uma coisa que não é verdadeira, transmitida por um canal, as pessoas entram em contato para falar, gente. Essa situação que essa moça viveu foi um milagre que ela obteve no momento em que perdoou. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Será que algumas coisas na sua vida não se desenrolam porque está faltando você perdoar? Às vezes a gente fica buscando lá na nossa infância a pessoa para a gente dar o perdão e a gente não lembra. Você sabe por quê? Porque não tem. Onde é que está a pessoa que você precisa perdoar hoje? Às vezes dormindo com você na mesma cama. Você precisa perdoar a sua esposa. Você precisa perdoar o seu marido. Ele me trocou por outra. Quem que errou ao ir embora? Não foi ele? Deixa ele. Viva você a sua vida. A própria vida vai mostrar quem está certo e quem está errado. Não deseje o mal para a pessoa, porque é pai de seus filhos. Tenha compaixão, tenha pena. Se ele não conseguiu viver bem ao seu lado, vai conseguir viver bem ao lado da outra? Não vai. Porque os problemas que vocês viveram juntos, se não foram sarados, vão acompanhar você e ele para onde vocês forem. Não adianta você ir para o Japão, que os problemas que você tem viajam junto com você. Não tem como você ir para o Japão e deixar o seu coração no Brasil, tem? A sua alma vai com você para onde você for. Eu não vou perdoar essa pessoa porque ela me estuprou. Gente, me desculpa falar de coisas tão dolorosas assim, mas presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. Enquanto você não perdoar, essa pessoa vai continuar te estuprando todos os dias na sua mente, no seu coração. Perdoar não quer dizer que não foi nada. Perdoar não quer dizer passar a mão na cabeça da pessoa. Perdoar não quer dizer isso que ela fez não tem importância. Perdoar não quer dizer isso. Perdoar quer dizer: eu vou seguir adiante, eu liberto esta pessoa, eu ponho essa pessoa nas mãos de Deus. A justiça cabe a Deus, não a mim. Deus me compensará pelo mal que foi feito. E assim a gente vai, liberta a pessoa para você se libertar. E o contrário, o que é? O contrário é você dizer assim: eu nunca vou esquecer, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo essa pessoa. Eu vou desejar o mal até o último dia de vida que eu tiver, até o meu último suspiro. Eu vou desejar a vingança contra essa pessoa. Se ela estiver morrendo e precisar de um copo d'água meu para ela sobreviver e eu puder dar, eu não dou. Eu conheci uma mulher fazendo a oração dela a respeito do pai. Ela dizia isso: porque o pai a estuprou.
E por causa de todo o desequilíbrio emocional que isso gerou nela, foi explodir num câncer que cresceu no rosto dela, que uniu o pescoço à bochecha dela, tudo era uma massa só. Minha esposa conheceu essa mulher. E essa mulher já condenada, porque nós estamos falando de algo que aconteceu há 40 anos atrás, 50 anos atrás. A gente nem tinha todos os remédios para os tratamentos, nem todas as intervenções que a gente consegue fazer hoje em favor de uma pessoa que tem câncer. Ela estava condenada, o médico dela já havia dito. E no momento de oração, diante do Santíssimo, ela dizia: meu Deus, eu vou para o inferno, porque eu não posso perdoar o meu pai por ter me estuprado e tentado me matar. O pai chegou a pôr a arma no rosto dela e puxar o gatilho. A polícia tirou a arma da mão dele. Inexplicavelmente a arma não disparou, porque estava com todas as balas, e ele apertou o gatilho mais de uma vez. Até hoje ela guarda esta bala como lembrança de que Deus interveio e guardou a vida dela. E ela disse que ali diante da morte, percebendo que ela não ia se salvar, com aquele ódio que ela tinha do pai, pediu a Deus a graça de perdoar o pai. Perdoou, com muita dor. Depois de perdoar, a oração que ela fez foi: meu Deus, não é por mim, mas como eu gostaria de ajudar o meu marido a criar nossos filhos, como eu gostaria de poder amparar os meus filhos na sua vida, e agora eu estou condenada à morte. Se o Senhor pode, tem compaixão de mim e me atende. Aquela mulher, por causa dos distúrbios desenvolvidos em função do estupro, depois que o pai dela foi preso, nunca mais ela dormiu sem medicação. Ela tentava tirar medicação para dormir, mas se ela não se medicasse, se ela não se dopasse, ela passava a noite acordada. Depois desse dia de oração, quando ela chegou em casa, contou para o marido que tinha rezado e tudo mais. O marido estava na sala, ela subiu, foi para o quarto. Aí ele estava junto com ela quando ela me contou a história. Ele falou: Márcio, eu pensei, tadinha, que ela tinha tomado o remédio para dormir mais cedo. E ainda pensei comigo, ela vai acordar de madrugada. Porque quando ela toma o remédio cedo demais, depois ela não dorme a noite inteira. Falou: mas ela dormiu cedo. No outro dia eu acordei para ir trabalhar, ela ainda estava dormindo. Eu pensei: morreu. Fui lá, coloquei a mão, vi que ela estava respirando, saí devagarinho para não acordá-la, porque aquilo era inédito, não acontecia. Aí ela completou, ela falou: Márcio, eu fui acordar quase 10 da manhã e lembrei que eu tinha esquecido de tomar o remédio. Eu dormi a noite inteira sem o remédio, e me deu uma alegria tão grande, que eu fui correndo para o banheiro, para poder me arrumar, e ir no trabalho do meu marido contar para ele. Era uma época sem celulares, sabe? Contar para ele que eu tinha dormido sem remédio. A hora que eu entrei no banheiro, eu comecei a gritar, a vizinhança invadiu lá em casa, chegou, me pegou no banheiro, de roupa íntima, na frente do espelho gritando, porque enquanto eu dormia, o tumor secou no meu rosto. Os meus médicos testemunham que o que aconteceu comigo foi um milagre. A última frase dela no que me contava: no momento em que eu perdoei, eu sarei. Qual é o primeiro obstáculo que a gente precisa retirar? A falta de perdão. Segundo, eu preciso renunciar a qualquer prática de ocultismo ou a qualquer envolvimento com o oculto. E aqui mais uma vez eu digo a você: não é discriminação contra pessoa nenhuma, porque na minha família eu tenho pessoas envolvidas com esse tipo de prática, pessoas que eu amo, que eu respeito e que rezo para que elas acordem e se desvencilhem dos laços dessa mentira. A nós que somos cristãos, que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e que levamos a sério a palavra de Deus, nós não podemos nunca nos envolver com essas práticas, porque elas são, segundo a palavra de Deus, maléficas para o ser humano. Eu preciso então fazer uma renúncia total, completa e livre. Somente depois disso é que eu posso rezar
pedindo a Deus uma verdadeira cura, nunca antes disso. Qual é o segundo passo? Você precisa esse você precisa lembrar. Qual é o primeiro? Perdoar e pedir perdão. Qual é o segundo? Renunciar a todo e qualquer ocultismo. Isso porque a Bíblia ela garante que o nosso inimigo, ele é um só, não são as pessoas de carne e sangue. São Paulo diz isso, a nossa luta é contra esses seres espirituais, esses principados, essas potestades espalhadas pelos ares. Nós lutamos contra aquele que Jesus chama de Satanás e de demônio. Nós não lutamos com inimigos de carne e osso, mas com inimigos espirituais, com os exércitos dos espíritos decaídos. Por isso São Paulo disse que nós estamos numa batalha espiritual. E se nós estamos numa batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Põe a mão sobre o seu peito, porque eu quero que você ouça com os ouvidos, mas também com o seu coração, que eu vou te dizer agora. Você não precisa buscar ajuda em outras fontes, basta a presença de Jesus na sua vida, agindo pelo poder do Espírito Santo. Quando você tem Deus com você, uma palavra de ordem é suficiente para libertar você e para libertar a sua família. Você lembra daquele centurião que chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu servo está à beira da morte. Jesus disse: eu vou contigo na tua casa. Aí ele falou: Senhor, até hoje, gente, nós rezamos na missa as palavras deste homem, que nem cristão era direito. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus diz: homem, a sua fé é grande, que seja feito conforme você disse. Vai, porque o teu servo passa bem. Quando ele chegou na casa, o homem estava de pé, e ele perguntou: quando foi que ele ficou bem? Aí eles disseram a hora, era a mesma hora que Jesus disse: vai que o teu servo passa bem. Quando nós temos Deus, quando nós temos Jesus, uma palavra é suficiente. Por isso, nunca fique aqui no encontro dizendo assim: que pena que o meu filho não veio, que pena que o meu marido não veio. Senhor, eu não sou digno de que entreis, mas dizei uma palavra e o meu filho será curado, e o meu marido será curado, e a minha esposa será curada. Uma palavra de Jesus é o suficiente. Aquele que está conosco é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Por isso que nós rezamos sempre na nossa oração: Pai, livrai-nos do mal. Nós precisamos pedir a libertação e a cura, porque o maligno, gente, está trabalhando contra nós. Você sabia que o maligno está trabalhando contra a sua família? Você nunca se perguntou por que hoje nós vivemos tantos problemas dentro de casa? Talvez você tenha sentado do lado de uma pessoa que é estranha para você aqui nesse encontro, mas você, sem conhecê-la, pode saber que a grande batalha que ela está enfrentando hoje é dentro da casa dela. Pergunte para ela. Igual a você. Mas como é que você pode dizer uma coisa dessa sem saber da vida da gente? Porque o mal tomou a decisão de que vai acabar com as nossas famílias. Nunca as famílias foram tão atacadas quanto agora. Que trabalho é esse que o maligno tem feito? Destruir o homem, destruir a mulher, destruir cada um que está dentro da sua casa. Por isso que marido e mulher precisam se unir. Você precisa se unir ao seu esposo, você precisa se unir à sua esposa. Você, filho, filha, precisa se unir ao seu pai e sua mãe, porque se a sua família for destruída, você também vai sofrer. Se a sua família for destruída, seus filhos não terão avós. Seu filhinho um dia vai chegar para você, vai perguntar a respeito, não vai ter avô, não vai ter avó. Você vai ter que falar que seu avô está afundado lá no tráfego, está afundado na bebida, se perdeu pela vida, está como um indigente jogado por aí. Às vezes
A sua mãe vai estar em casa, mas você vai ter dó de levar o seu filho para vê-la, porque ela vai ser aquela senhora amargurada, triste, que só fala mal, disputando com você o amor da sua esposa, disputando o seu amor em relação à sua esposa. Quanta mãe fez da vida do filho um inferno, porque não aceitou o casamento dele. O casamento do menino não deu certo, porque ela ficou interferindo, competindo com a nora, e não percebendo que ela estava fazendo um papel diabólico dentro de casa, instigada pelo mal. Olha, o maligno não cessa de trabalhar. Então eu e você precisamos abrir os nossos olhos e entender que apenas Jesus é a verdade que salva e ilumina a escuridão em torno de nós. Por que um cristão não pode ser do ocultismo? Porque Deus é luz, diz a palavra do Senhor, e nele não há treva alguma. Jesus não é do oculto, Jesus é das claras. Ele não disse eu sou o escondido, ele disse eu sou a verdade. Ele disse eu vim para você ter vida, e ter vida em abundância. Veio de graça para nos trazer todo bem. Você não tem que ficar fazendo pacto aí com essas coisas, pagando aí pelas periferias da vida, para você ter um benefício espiritual na sua vida, não. Tudo que você precisa hoje para você estar bem com Deus, ser feliz e ter salvação, está sendo dado de graça hoje para você nesse encontro, porque Jesus está aqui, nosso Senhor está conosco. Então veja, Jesus é o único que dá a vida em meio à morte e em meio à escuridão. No entanto, saber onde o demônio ataca não basta. Nós também devemos saber qual é o seu plano de ataque para nos atingir, quais os meios que ele usa para isso. Às vezes ele usa comida, às vezes ele usa bebida, às vezes ele usa um presente que uma pessoa dá para nós. Um dia eu estava rezando por uma moça trazida pela mãe a pedido dela mesma. Essa moça, onde quer que ela estivesse, um espírito baixava nela, jogava ela na frente de carro, jogava ela de cima das coisas, e agora atacava ela no trabalho. E o patrão já tinha dito para ela que a próxima crise dessa, que ela incorporasse o negócio, ela ia ser demitida. Então ela não queria mais, mas não dependia dela. No momento em que fomos rezar por ela, e pessoas que você conhece da Canção Nova estavam comigo naquela oração, uma oração que durou 8 horas, ininterrupta, de intercessão ali. Eu fiquei 8 horas rezando com aquela mulher manifestada. Houve um momento que Deus me mostrou o que estava prendendo aquele espírito nela. E na hora em que Deus me mostrou, uma pessoa abriu a porta da capela, que essa pessoa tinha medo de ficar nesses lugares, então ela foi rezar longe. A colaboração dela era intercessão, porque perto ela não ficava. Aí Deus me mostrou que estava no cabelo da pessoa. A hora que eu enfiei a mão por baixo, havia uma espécie de patuá entranhado nos cabelos dela. E a pessoa que estava num outro lugar distante, antes que eu falasse, abriu a porta e disse: está no cabelo, enfia a mão por baixo. Às vezes o inimigo usa essas coisas. O fundamento da cura do Senhor em nossa vida pessoal é a palavra de Deus. Na Bíblia o Senhor nos diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E a menos que a gente saiba o que Deus quer de nós, nós não podemos nos ajudar a nós mesmos. Por isso a gente precisa saber o que a palavra de Deus nos orienta. E a cura tem início quando a pessoa ouve a vontade de Deus e a coloca em prática. A partir disso, a palavra de Deus vai conduzindo essa pessoa rumo à libertação, para então essa pessoa experimentar realmente uma nova alegria, uma nova força, uma nova vida. Quer experimentar? Então eu vou chamar você para ficar de pé. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos um pouquinho. Deixe esta palavra descer profundamente ao seu coração.
porque o Senhor que te ama está com as mãos dele sobre você neste momento. E diga: Senhor, eu quero viver a graça desta palavra que eu acabei de escutar. Tu podes, meu Senhor, tu que és a minha vida, me dar toda a libertação que eu necessito nessa tarde. Por isso eu quero, meu Deus, fazer esta oração de libertação, esta oração de renúncia, retomar minha fé, minha confiança profunda em Ti, Senhor. Se você tem a sua Bíblia aí com você, pegue-a, abra e abrace-a contra o seu peito. Se você não tem a sua Bíblia, você põe as duas mãos sobre o seu coração, porque a palavra de Deus que você acabou de ouvir já está também no seu coração. Depois, se você quiser, eu digo para você onde está essa palavra que nós vamos ouvir agora, como base da oração que nós vamos fazer, que é a palavra que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 9 ao 12. Depois eu falo para você anotar, mas é importante que você escute antes de nós rezarmos, porque esta é a nossa fé, e a nossa fé inclui aquilo que a gente crê e aquilo que a gente não crê, aquilo que a gente aceita viver e aquilo que nós não queremos viver. E assim, com as mãos sobre o seu coração, já vai fazendo também o sinal da cruz sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A palavra de Deus no livro do Deuteronômio diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê a adivinhação. Está escrito na Bíblia assim, com estas palavras, tradução da Bíblia Ave Maria: nem quem se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulse diante de ti essas nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou perguntar e você, se concorda, vai dizer: sim, eu renuncio. Renuncias a Satanás e a todos os seus espíritos malignos? Sim, eu renuncio. Renuncias a todas as suas incitações ao pecado e à rebelião contra Deus? Sim, eu renuncio. Renuncias a todas as suas seduções, à magia, à feitiçaria, à bruxaria, à astrologia, à adivinhação, à invocação dos mortos, ao espiritismo, à idolatria, aos cultos satânicos, à música satânica, à superstição e a todas as formas de ocultismo? Sim, eu renuncio. Agora você vai responder. Se você acredita, você vai responder: sim, eu creio. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, eu creio. Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai e virá de novo para julgar os vivos e os mortos? Sim, eu creio. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, eu creio.
Esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja, que nós nos gloriamos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E fiéis ao ensinamento do nosso Salvador, nós ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Livrai-nos de todo mal e de toda perturbação diabólica, Senhor. Vós que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vosso amado Filho, nos libertastes do poder das trevas e da morte, e nos transferistes para o vosso reino de luz e santidade. Libertai agora, Senhor, este filho teu que está aqui, esta filha tua que está aqui, de todo domínio e ligação com Satanás e os seus anjos. Libertai-o, Senhor, de todas as forças do mal. Esmagai-as, destruí-as, para que este irmão, para que esta irmã que aqui está em oração neste momento, possa ficar bom e viver segundo a vossa santíssima vontade. Nós te suplicamos, Senhor amado, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Libertai este irmão, libertai esta irmã de todos os malefícios, das bruxarias, da magia negra, das missas negras, dos feiticismos, das maldições, do mal olhado, dos ritos satânicos, dos cultos satânicos, das consagrações a Satanás. Destruí, Senhor, qualquer ligação com Satanás e com todas as pessoas ligadas a Satanás, vivas ou defuntas. Libertai-o, Senhor, de toda infestação diabólica. Libertai-a, Senhor, de toda infestação diabólica, de toda possessão diabólica, de toda obsessão diabólica e de tudo aquilo que é pecado e consequência do pecado. Destruí, Senhor, todos estes males no inferno, para que nunca mais atormentem este Filho de Deus, esta Filha de Deus, nem nenhuma outra criatura no mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, peço-vos em nome de Jesus Cristo Salvador e pela intercessão da Virgem Imaculada, que ordeneis agora a todos esses espíritos imundos, a todas as presenças que atormentam este Filho de Deus e esta Filha de Deus, a deixá-lo imediatamente, a deixá-la imediatamente, a deixá-lo definitivamente e a ir para o inferno eterno, encadeados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael e pelos nossos anjos da guarda, esmagados debaixo do calcanhar da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada. Vós que criaste, Senhor, o homem à vossa imagem e semelhança, na santidade e na justiça, e depois do pecado não o abandonaste, antes com sábia providência cuidastes da sua salvação pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição do vosso muito amado Filho. Salvai este servo vosso, salvai esta serva vossa, libertai-o, libertai-a do mal e da escravidão do inimigo. Afastai dele todo espírito de mentira, de soberba, de luxúria, de avareza, de ira, de inveja, de gula, de preguiça e toda espécie de maldade. Fique tranquilo, fique em paz. Isso é só uma manifestação da força de Deus libertando estas pessoas. Fique em paz no seu coração. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo vencendo todo o mal. Continue a sua oração. Recebei o Senhor no vosso reino. Abri o seu coração para entender o vosso evangelho, para que viva sempre como filho da luz, dê testemunho da verdade e pratique as obras da caridade segundo os vossos mandamentos. Com o sopro da vossa boca expulsai, Senhor, os espíritos malignos e ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 O Senhor te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Vamos cantar uma canção de vitória, uma canção de alegria, uma canção de bênção. Cantemos ao Senhor. Nós podemos alçar voo, porque a libertação do Senhor já aconteceu neste lugar. O nosso Deus veio em nosso favor, e é por isso que nós cantamos. Eu sei que os que confiam, eu sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Os libertos cantam: posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar, proclamando: eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Declare: porque você vai com asas? Pois confio no Senhor. Amém. 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 Se assente um minutinho. Algumas coisinhas práticas, interessantes, importantes. Sempre que eu vou dar esses avisos, eu ensino alguma coisinha. É bom assim? Está sendo útil para você? Então vou te ensinar mais uma. Um dos grandes motivadores que me levou a partilhar algo que eu pensava que era para mim, com a canção nova, e fazer chegar a cada um de vocês, que foi essa medalhinha. O impulso final veio quando eu li o relato de um exorcista, de um padre que era exorcista no Vaticano, um padre chamado Gabriele Amorth, um dos grandes exorcistas do nosso tempo. E o padre Gabriele Amorth disse que quando ele estava realizando um exorcismo, e o demônio havia se manifestado na pessoa, Deus o inspirou a perguntar, porque durante o exorcismo o mal é obrigado a responder, como é que ele tinha entrado no corpo daquela mulher. E aquele espírito respondeu. Isso está no livro O Último Exorcista, do padre Gabriele Amorth. Aquele espírito diabólico respondeu assim: que havia entrado nela por meio de um malefício que fizeram contra ela. A palavra malefício vem do latim malus facere, que significa fazer o mal. É um mal feito em nível espiritual. O que é um malefício? É aquilo que entre nós, no nosso Brasil, na nossa cultura, a gente chama de bruxaria, feitiçaria, magia negra, essas coisas. Mal olhado, praga, maldição. Tudo isso se qualifica como malefício. Mas isso não é a coisa mais importante. O mais importante foi o que o padre perguntou depois.
ele perguntou para aquele demônio que estava na pessoa: qual é o meio mais seguro da pessoa se proteger contra esses malefícios? Está lá no livro. E aquele espírito contra a vontade, lutando para não dizer, respondeu: é a pessoa trazer sobre o peito o sinal abençoado da Santa Cruz. Você entendeu porque essa medalhinha é a medalha das duas cruzes? Porque voltada para fora, eu tenho a proteção da cruz de Cristo, mas eu também a tenho voltada para dentro, para o meu coração. Eu quero essa proteção de Deus na minha vida. É provável que algumas pessoas não a consigam, por causa do número que nós trouxemos. Tem lá um tercinho, eu tenho o meu comigo, que é o terço da medalha, porque a medalha é um sacramental, o sacramental da cruz de Cristo. E esse tercinho, ele vem acompanhado de uma oração de libertação ao modo bizantino. É uma forma de rezar muito antiga, que traz uma das mais poderosas orações de todos os tempos, que é a oração da invocação do nome de Jesus. Ela começa com um pedido de proteção e segue com uma oração de libertação tão poderosa quanto curtinha, compacta. Aquela oração ao modo bizantino, se você fizer tranquilo, com calma, deve dar uns 5 minutinhos, 6 minutos. Quando fazer, amanhã, se houver tempo, eu vou ensinar você a fazer a oração, tá certo? Quando fazer esta oração? Todas as vezes que você sentir o medo, quando você tiver um receio, quando você perceber que alguma tristeza sem razão se aproximou de você, quando você estiver angustiado, ansioso, antes de você dormir, antes de uma refeição, no começo do seu dia, ela é uma oração muito curta, então ela tem uma vantagem. As orações curtas dá para a gente fazer várias vezes durante o dia. Então eu carrego sempre comigo o meu tercinho. Lá no programa, várias vezes eu tentei usar a medalha, mas ela bate em cima do microfone que eu uso no programa. Então tinha que ficar pondo, tinha que ficar tirando. Eu falei, quer saber? Eu vou carregar a minha no meu tercinho, porque quando eu quiser está sempre junto do meu coração. Tá certo? Então quando nós tivermos oportunidade, provavelmente amanhã, vou explicar para você como rezar essa oração, que o que tem de curta, tem de eficaz. Um esclarecimento: nesses nossos encontros de oração, nunca se impressione quando você ouvir um grito, ou que alguma pessoa cair. Por quê? Não é que o mal entrou nela, é que Deus está tirando dela, está libertando. Lembra que eu falei para você? Que o Senhor traria para nós libertações profundas? Mas Márcio, quando uma pessoa recebe uma libertação, ela cai, ela grita. Não, você acabou de receber uma e nem por isso você gritou. Nós não viemos aqui, gente, para ver se nosso Senhor nos liberta. Essa oração que nós fizemos agora, quem a fez com fé foi libertado. Você a fez? Está feita. Posso dizer mais uma última coisa? Uma dessas situações, quando o Padre Pio, já ouviu falar do Padre Pio? São Padre Pio. Padre Pio estava vivo. Padre Gabriel pegou um caso de exorcismo que o demônio não deixava a pessoa de jeito nenhum. Pegou a pessoa, botou no carro e levou lá no Padre Pio. Chegando lá, o Padre Pio fez a oração de exorcismo sobre a pessoa possessa. E o demônio voltou no carro com o Padre Gabriel fazendo festa, dizendo: nem o Padre Pio me venceu, nem o Padre Pio me venceu. Ele rezou e eu ainda estou aqui. Só que o que ele não tinha percebido, o demônio, é que Deus havia feito igual se faz com uma árvore, que depois que você corta pela raiz, ela continua verde, mas vai secando, vai secando, vai secando. A partir dali, a libertação foi acontecendo de forma que a pessoa ficou completamente libertada. A libertação foi eficaz, poderosa e instantânea, mas os efeitos foram acontecendo a médio prazo. Muitos de nós que estamos aqui, estamos recebendo graças incalculáveis de Deus. Algumas nós estamos vendo agora, mas outras você verá no decorrer dos próximos dias. E sabe como é que nós vamos celebrar isso?
próximo encontro que nós tivermos juntos, você vai voltar para testemunhar quão bem Deus te fez nesse retiro. Tá certo? Deus te abençoe.